horas em ponto e tá começando mais uma tarde aqui na Ipanema FM 94.9. Dia lindo de sol em Porto Alegre, 30 graus é a temperatura. E a gente começa essa tarde com o Júlio Remy. São tantas ilusões a nos redimir, de tentar a mesma procura de novo. Sonhos são manequins de vitrines, obedecendo os nossos desejos. Não chores, dona. O coração... Existe um plano de abertura do filme do Platino de 70, que é uma grande ideia que a gente teve, muito mal realizada, que é um traveling de ponta a ponta da Avenida Oswaldo Aranha, mostrando o que é o Bonfim. Então, o filme, na verdade, isso só existe por causa do Bonfim, porque as pessoas do filme se criavam e viviam em torno do Bonfim. E a gente tentou fazer um plano, eu estava com a câmera Super 8 na minha mão, tremendo dentro de um ônibus, passando Oswaldo de ponta a ponta, tentando enquadrar aquelas paredes históricas, onde tinha a fachada do Alasca, do Bar João, a fachada onde estava pichado do Platino de 70, a fachada do Cine Bristol, porque a gente sabia que tinha que apresentar, para não parecer que estão falando de alguma coisa que não existe. O que é isso, né? Esse é o Bonfim. Eu queria dizer que o Bonfim não é uma coisa assim, o que é... Não, Bonfim são lugares, tem lugares mágicos. E bem ou mal, quer dizer, eu acho que tem uma coisa, que tem um... meio, falando de uma maneira meio mística, meio assim, paralelo 30, aquelas coisas assim, sabe? Eu acho que tem um centro energético de mudança, de criação, entende, aqui, com certeza. Porque senão, como é que as pessoas se encontram aqui e ficam, encontrei o Wander ali na Redenção, cara, pá. O Bonfim é mais do que só um bairro. Ele é o centro da história, mas em volta as coisas se esparramam até o centro. Geograficamente, para mim, começaria ali do Bar do Beto, iria até a URGS, iria até o Rosário. Mesmo que seja Independência, mas eu acho que tem uma coisa... Às vezes a questão geográfica não é tão como marca, mas como uma identidade de pessoas que andam, né, no lugar. O Bonfim também é uma coisa meio... atemporal, assim, é um espírito, assim, não precisa estar preso ali ao lugar. Eu acho que ele se espalhou pela cidade. O Bonfim, em Porto Alegre, ele foi um lugar onde as pessoas de diversos bairros diferentes de Porto Alegre iam lá e faziam coisas juntas. O Bonfim concentrou o movimento cultural, porque todo mundo vinha para cá. Tem muita gente que está identificado com o Bonfim que nunca morou no Bonfim, mas fazia aqui, e aqui tinha os lugares para tocar, ou pelo menos tinha os lugares para te andar, porque a Oswaldo, no tempo que ela existiu como ponto cultural, ela foi um dos maiores pontos culturais do mundo. Mistura a história do rock and roll no Rio Grande do Sul, nos anos 80, e o cinema também, que era naquele momento ali era uma parada extremamente, digamos assim, palavra seria mágica. Tinha um grupo de caras produzindo filmes sem grana, Super 8. Quando eu vinha de Soledade, eu recém tinha aprendido a tocar 81, por aí. O Bonfim tinha, de 5 em 5 metros, tinha uma roda de viola. Isso que eu falo é os anos 70, entende? Nos anos 70 começa a mudar, mas até os anos 70, a história era parecida com os anos 60 e com os anos 50. Isso é que é interessante. O mundo é um até o final dos anos 70. Ali começa a mudar a história. Em 1970, a população de Porto Alegre era entre 800 mil por aí. Em 1982, foi para 1 milhão, cento e poucos. Cresceu uns 30 e poucos % nesse período. Muitas pessoas que vinham para cá eram jovens do interior que vinham estudar na URGS e vinham morar no Bonfim. Está aqui na esquina maldita, que é a esquina da Sarmento Leite com Oswaldo Aranha. E aqui, durante as décadas de 60 e 70, se formou um núcleo de boemia que reunia o pessoal ligado à contracultura, ligado às transformações de comportamento que aconteciam no mundo todo. O estudantil
que era na Sarmento Leite, ele tinha um público mais ligado à militância política. E também de trabalhadores, né, um público mais popular, digamos assim, né? Os lixeiros, durante a noite, passavam ali, tomavam uma cervejinha, seguiam. Já o Copa 70 e o Alasca era um público mais alternativo, né? Mais formado por artistas, jornalistas. E o Mários aqui era também um pouco de tudo, na verdade, né? Havia uma circulação, se misturava muito o público entre os bares. Pintores, artistas plásticos, atores, diretores de teatro, o pessoal do cinema começou lá, também o pessoal que fez política estudantil. Para isso contribuiu muito a proximidade do campus da URGS, que durante aquela época, anos 60 e 70, estavam ali os cursos das áreas humanas. Então, aquelas discussões que começavam no bar do Daiú sobre política, cultura, sociedade, acabavam indo na sequência para os bares do Bonfim. Eu comecei minha militância na estudantil, secundarista, 81, e imediatamente eu conheci a Esquina Maldita. Todos os militantes, de uma forma ou de outra, acabavam, né, da esquerda, acabavam na Esquina Maldita. Mas era uma época que até pensamento, tinha medo até de pensar, né? Porque os homens se enturmavam para pegar, para levar para o DOI-CODE, época da ditadura, e era uma barra lá nessa época. Para nós termos democracia, essa pequena democracia que nós temos hoje, muita gente apanhou, muitas mulheres sofreram violência, muitos homens foram torturados. Eu militava na Convergência Socialista, que era uma organização trotskista que hoje está configurado no PSTU, e promoveu-se, naquele momento, um deslocamento de lideranças sindicais, lideranças estudantis e lideranças populares para pulverizar a luta em diferentes estados brasileiros onde estava atrasado. Nesse contexto, eu vim para Porto Alegre. 2 semanas depois, fui preso. Foi uma coisa bem engraçada, né? Saber que amigos tinham sido presos, amigos tinham optado pela luta armada, que pessoas sumiam, que tu falava assim delas com baixinho, com respeito, onde é que tá, onde é que não tá. O que aconteceu? Falou com ela? Não tinha ninguém na casa, Rosane. Puta merda. Será que prenderam ela? É bastante provável que a polícia tenha pegado ela. Talvez Porto Alegre fosse a cidade da capital brasileira que tinha a maior concentração feminina politizada do país. Aqui se discutia política. Qualquer reunião que você aparecia, tinha trotskista, tinha comunista, tinha possadistas. Eu fiz parte de um grupo, de um pessoal, que fez a política pelo comportamento, pela enfrentar as restrições que haviam. Então, era uma época em que a gente queria chutar o balde, entrar em conflito, chocar as pessoas, enfrentar. Era uma época de enfrentamento. Era uma burguesia conservadora, tacanha, mesquinha, e que ficava muito chocada com tudo aquilo ali, e achava, olha, os nossos jovens se perdendo e toda aquela coisa assim. Existe um abismo entre o comportamento daquela geração e da geração anterior. Então havia uma barra de repressão familiar muito grande. Além da repressão política, havia uma repressão de costumes, né? De repente não era mais lá o lugar para se ir. Você sabe bem isso, bar é um negócio assim meio enigmático. De repente todo mundo vai num lugar. Daqui a pouco não é mais aquele lugar, é outro. E aí todo mundo vai para o outro. Então aconteceu isso, de repente os bares não eram mais lá. Porque quando os cursos da área de humanas da URGS começam a se transferir lá para o campus do Vale, perto de Viamão, o público da esquina começa a se esvaziar. E a esquina começa a entrar em decadência, né? Então, justamente no final dos anos 70 e início dos anos 80, se esvazia a Esquina Maldita, à noite, e esse público começa a migrar, começa a caminhar em direção ao outro lado do Oswaldo Aranha, né? Todo personagem, né, que tu cria, no fim, tem alguma coisa de autobiográfico, mas esses tinham muitas referências autobiográficas, não é? Nenhum deles era nós,
mas eram pessoas, né, eram pessoas que a gente criou a partir de coisas que a gente tinha vivido. Então, necessariamente, tinha que ter uma cena no Alasca, tinha que ter uma cena na Redenção, tinha que ser uma cena na Araújo Viana, tinha que ter uma cena na Oswaldo Aranha mesmo. E aí, quando tu viu, a locação, todo o filme estava feito ali. Eu tive a ideia de fazer alguma coisa, quer dizer, depois descobri que o Giba tinha tido a mesmíssima ideia, e por isso um ficou sabendo que o outro tinha tido a mesma ideia, e fomos nos falar, vamos fazer um filme juntos, vamos. E eu vi uma pichação na cidade, né, que era Deu Pra Ti nos 70, que eu achei uma grande sacada, porque juntava uma gíria da época, Deu Pra Ti, no sentido de acabou, cai fora, tchau. Com o final da década, né? Isso era 1979. Foi uma frase pichada nos muros, a princípio, né? Que era para criar uma expectativa nas pessoas, uma incógnita do que é isso e tal. E era, na verdade, um show de fim de ano e de década que eu e o Augusto Lix estávamos preparando. Era o nosso primeiro show mais pretensioso, assim, em teatro, né, e cenário e tal, e era enorme, era um show, né, e tinha essa pretensão de passar limpo uma década inteira, né, então, dando um adeus sem nenhuma saudade, assim, né. E liguei pro Nelson e disse, ó, quem sabe aquele filme que tu tinha falado, quem sabe a gente faz um filme sobre isso, sobre o fim da década. A gente tinha entrado na década de 70 pré-adolescente, né, e terminado a década de 70 como, enfim, jovens adultos e tal. E a gente estava encarando aquilo como, enfim, um período de formação. Pegar carona, ir pra praia, tomar chá de cogumelo, beber, fumar maconha, pega a chave da imobiliária e transa com a namorada para ter um lugar para transar, questionamento de movimento estudantil, participação em passeatas. Ele tinha essa coisa de parecer um documentário, né? Um frescor que ainda hoje se mantém, assim. E no universo que, por exemplo, para mim, que estava chegando em Porto Alegre, conhecendo a cidade, também era muito legal já ver a cidade no cinema, ser retratada daquele jeito super inventivo, né? E aqueles ambientes que o filme mostra, a própria universidade, tem cenas no próprio Alasca, né? Era muito impressionante, assim, porque a gente quase ficava se procurando para ver se não aparecia no filme, assim, de tão próximo da vida da gente que era, conhecer todas aquelas pessoas. Oi, sério, você não para de agitar nem nas férias? Como assim? Ah, eu te vi esses dias lá no Dayu, tava tu e um monte de gente. Esse núcleo que começou ali na Dot, Gerbasi, Giba, foi realmente o núcleo que começou o cinema em Porto Alegre, essa nova onda de cinema, porque o Deu Pra Ti é o primeiro grande filme dessa que estourou a história do cinema alternativo em Porto Alegre, o Inverno veio logo depois. E vocês vão fazer alguma coisa? Não, nada planejado. A gente podia fazer o seguinte, se encontrar aqui em casa, depois sair, tomar um vinho. Acho legal. E aí foi que eu encontrei e propus pro Nelson escrever para ele o roteiro do próximo filme. Ele topou, disse, me mostra a ideia e tal. E era uma ideia baseada nas minhas experiências de apartamentos grupais, assim, eu não vou chamar de república, mas era mais ou menos isso. A gente juntava um grupo de pessoas que não necessariamente se conheciam. Eu gostava de fazer experiências dessas, só morar com gente em que ninguém se conhecia. E eu escrevi uma história sobre isso. E o Nelson chegou a filmar uma semana e resolveu ir embora para o Rio. Aí eu e o Giba nos olhamos e dissemos, o que ele vai fazer? O Giba disse, eu faço a câmera. Eu disse, tá bom, então eu dirijo. Bah, manteiga mole. Deixaram fora de novo. Herança. Roupa? Pelado nunca mais. Bah, cara. Aconteceu uma coisa terrível. Deixaram manteiga fora. Deve passar nata aí, ó. Só. A gente levou muito tempo para querer ganhar dinheiro, entende? Parecia que a gente só tinha direito à sobrevivência e a comprar livros e discos. E isso talvez tenha contribuído para a gente ter perdido o bonde.
porque a gente perdeu aquele primeiro bonde. O sucesso, vocês não imaginam o que foi. Fazer nós fizemos, acho que em 2 semanas, 200 e poucos mil espectadores em 2 cinemas em Porto Alegre. E um cinema em Novo Hamburgo, acho, em São Leopoldo. Aquilo foi um troço assim, ó, eram filas na frente do cinema, filas da próxima sessão. A minha geração toda, ela aprendeu fazendo e eventualmente lendo, mas não era muito livro de cinema que tinha aqui não, e comprar livro importado não era tão fácil de encontrar assim, né? Então tinha alguns clássicos, a técnica da montagem cinematográfica que o Nelson achou na Feira do Livro, me deu, eu fiz o xerox, mas eram assim raros, né? O negócio era aprender fazendo. Isso é uma coisa parecida com os replicantes, de certo modo. Né? Quer dizer, não vamos ligar muito para regras, vamos fazer do jeito que dá. Aí, Léo, tudo bem? Tudo bem, sobe aí. E aí, tava indo ali no Bristol. Lembra que a gente matava as aulas de editoração para ver os filmes velhos? É, a revisão crítica. O cinema Bristol, que era um centro do Bonfim ali, que era programado pelo Romeu Grimaldi, um grande sujeito, era programador do Bristol e também do Vogue. Ele fazia ciclos de cinema, que era assim, cada dia um filme diferente do mesmo tema ou diretor. Então tinha essa semana Kurosawa, semana Alain Resnais. Eu descobri um monte do cinema mundial através do Bristol e do Grimaldi. Em 1969, foi inaugurada uma pequena sala de cinema ao lado de uma já famosa. Era o Mini Baltimore. Em 74, passou a se chamar Bristol. Já em 77, inovou a programação cinematográfica. Porto Alegre descobriu o cinema marginal e os ciclos do Bristol. Digamos assim que a minha educação cinematográfica eu fiz ali. Bom, a gente estava ali na lancheria do parque, que era ao lado, e a gente ia lá, via um filme, voltava para a lancheria do parque, às vezes já ia para o filme completamente bêbados, porque pegava uma sessão da meia-noite. Uma inteira para ti? Uma inteira e uma meia. Hoje, para te levar alguém no cinema, é essa a dificuldade. Nós íamos no cinema no Bristol, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Era o jeito de ver os filmes, não tinha internet. Então assim eu vi Barbarella, Woodstock, vários filmes da Alain Resnais, vi Procura Insaciável, do Milos Forman, assim, sentado no chão, numa sala lotada, sabendo que era a última chance de ver aquele filme. Então o cinema, ele tinha alguma coisa na magia do teatro, aquilo era um evento. Era um super cinema, né? Era o nosso cinema, né? Inclusive tinha o melhor banheiro de cinema do mundo, porque tu podia subir na privada e dava para fumar um com uma janela basculante, assim para fora, e daí não ficava o cheirão lá dentro do banheiro, entendeu? O melhor banheiro de cinema da história. Fumava um, ia lá ver o filme. Aí, o que é hoje o Baltimore e o Bristol? Foi derrubado, destruído, é um prédio horroroso. Claro que agora, nesse momento que eu tô falando disso, vai entrar essa parte no filme, vai aparecer a fachada daquela merda que construíram no lugar. Aliás, tem que dar o nome das construtoras, tem que ter uma lei, que essas construtoras tem que ter o nome delas estampado na fachada dos prédios dela. Goldstein, Melnick e Iva, entendeu? Para as pessoas saberem no futuro quem é que destruiu essa cidade. Já vejo casas ocupadas, as portas desenhadas no vergonhoso muro da Mauá. Os velhos nos cafés, o Bar João em plena Caetestrasse. A saga violenta desse parque, o cinza da cidade, partido verde ao meio, cheiros peculiares ao recheio de um bolo de concreto, repleto de chucrute rock and roll. Eu estudei no Oswaldo Aranha de Casaril. Tinha poucos desses edifícios que estão aí, assim, edifício grande que tinha no Oswaldo Aranha, esse do Lennartz aqui, que não é mais Lennartz, mas eu continuo chamando. Esses 2 grandões que tem aqui, né? Aqueles lá perto da universidade não tinha nada, para cá não tinha nada. Tinha o da lancheria do parque, que tinha um banco no térreo,
O resto era casa. Daqui para lá só tinha um edifício, daqui até o fim. A destruição que os anos 70 e 80 fizeram de Porto Alegre é irreparável. É inaceitável o que foi feito com a independência, o que foi feito com a arquitetura histórica da cidade, no momento que se falou em tombamento, o que foi a demolição generalizada. Os interesses imobiliários têm um trânsito muito livre na imprensa e as razões desse setor são muito levadas em conta, né? Uma imobiliária que construiu esse prédio, esse centro comercial de 8 andares, aqui nessa esquina. O centro comercial foi construído por 45 milhões e hoje rende a imobiliária que ele construiu uma quantia semelhante a cada mês. Essa casa, ela tem 110 anos a mais que o bairro, ela tem 143 anos. Mas essa casa é das mais antigas do bairro, é verdade isso? Sim, essa casa é das mais antigas do bairro, das mais antigas da cidade atualmente, né? Essa casa, é isso que eu digo, os caras da prefeitura vêm aqui que não tem registro da casa. Eu digo, bem, essa casa é anterior à prefeitura, sabe? Então vocês não... No Ocidente tinha teatreiro, tinha viado, tinha artista, tinha músico, roqueiro, era todo mundo misturado. O Ocidente que era realmente ousado, arrojado, descolado, tinha os caras assim, absolutamente diferentes e, sei lá, entre aspas, vanguardistas. O Ocidente nasceu com diversidade sexual, coisa que não existia, sabe? Era muito difícil ser homossexual nos anos 80. Assim. Era muito difícil, era muito preconceito. O Ocidente sempre teve uma pecha de uma casa meio gay, mas que todo mundo frequentava. Então as pessoas, tudo bem, eu vou mais lá, eu vou no show de rock. É um lugar gay, mas eu vou no show de rock. Isso sempre foi muito importante. Não aguento mais estudar, quero ser um rockstar. O Ocidente era realmente um espaço que tinha essa possibilidade de circulação de bandas novas. Era um espaço aberto a criar uma banda. Tu criava uma banda e tu tinha uma possibilidade de tocar no Ocidente. Ele estava aberto ao que estava pintando, assim. Tinha uma época que os garçons do Ocidente eram músicos de bandas de rock que serviam a mesa de dia e de noite faziam o show. Tinha semana que a gente não viesse do Ocidente, umas 3 ou 4 vezes por semana, assim, né? O legal do Ocidente é que um dia tu estava no palco, no outro dia tu estava na plateia assistindo as outras bandas, né? A gente abriu em dezembro, antes do fim de dezembro já tinha a primeira banda pedindo para tocar aqui, nós não tínhamos pensado nisso, mas o nosso grande mérito foi exatamente estar aberto. Nossa praia era o teatro, era artes cênicas, nós queríamos... A gente imaginava um ambiente bem mais performático, mas em termos teatrais. Porto Alegre tinha 6 teatros. 6, sabe? 4 da prefeitura. Esse aqui em cima, que depois virou Teatro da OSPA, que ninguém tinha condições de alugar, o São Pedro não funcionava ainda. E tinha um teatro e tinha o Clube de Cultura. Eram 6 teatros. Era uma pobreza naquela época. Aí começou assim, o Porto de Elis fez um palquinho, o IAB fez um palquinho. Nesse palquinho do IAB, 2 garotos faziam uns esquetes que acabou virando tangos e tragédias. Essas coisas todas mudaram a partir do que a minha geração fez. E eu tenho orgulho de dizer isso. Existia, assim, talvez duas tendências bem claras, né? Uma linha que seguia mais um trabalho mais formal, a questão estética, né? E outro que seria o Teatro de Arena de Porto Alegre, com essa preocupação social. Esse grupo que formou o Vendições, ele saiu do Grêmio Dramático Açores, que era um grupo de teatro amador dentro do Teatro de Arena. O Pedro Santos, que é o protagonista do Deu Pra Ti anos 70, o Marco Sório, bom, depois tinha outros atores que não foram para o Bem de Sonhos, como o Sérgio Luquen, outros atores. Nós formamos o grupo Bem de Sonhos, também inspirados
pela trajetória e pela abordagem do grupo Asdrubal Trouxe Trombone, que teve em Porto Alegre com a peça Trate Milhão. O teatro era uma coisa, para a cabeça da gente, garotada, gurizada, era uma coisa assim mais austera, mais hermética, mais distanciada da nossa realidade. Bonfim, início dos anos 80, final dos anos 70. E de repente veio o Asdrubal, uma garotada cabeluda do Rio de Janeiro, falando de surf, de baseado, as gatinhas em Ipanema, não sei o quê. Falando de teatro com leveza, com alegria, com propriedade, e era a juventude falando dela mesma. Foi Não, a gente pode fazer um grupo, pode falar das suas inquietações, das suas coisas. Quais são as nossas inquietações? Sair de casa, escolher o que quer fazer depois da escola, como, viver com quem. Guilherme, o Ricardo já te contou o lance que pintou lá em casa com o Alfredo? Falou sim. Ele ficou assustado, né? Uhum. Na hora de confirmar as teorias. Também, de repente, vem um cara que tu não conhece morar contigo, acontece. Era mais fácil se fosse eu. Ou tu. A gente conheceu o pessoal do Ventos e Sonhos num festival de teatro, se eu não me engano, em Santa Rosa. É engraçado essas coisas. Ia para Santa Rosa fazer teatro. A primeira peça deles foi gestada junto com o Deu Pra Ti nos 70, mas na verdade estreou antes até, né? A peça estreou em outubro de 80 e o filme só foi ficar pronto em março de 81, mas foram gestados mais ou menos ao mesmo tempo, os roteiros foram escritos quase ao mesmo tempo. E o elenco do Deu Pra Ti nos 70 é todo, enfim, não é todo, mas enfim, boa parte do elenco era o grupo Ventos e Sonhos. Eu me lembro que tinha um cartaz que eu guardei, preguei na parede do meu quarto, que era um cartaz do pessoal do Terreira da Tribo, que tinha umas fotos do pessoal assim, seminu, trajando umas roupas rasgadas. Me lembro que eu olhava para aquilo ali, eu não entendia muito bem, mas eu achava aquilo o máximo. Em termos de proposta tanto formal como ideológica, né? O Ei Nós traz uma ruptura mesmo, né? Pode-se dizer assim, o teatro de invenção. É uma renovação radical mesmo ao teatro de Porto Alegre. Assisti uma peça que o público ia sendo guiado pelos atores e entrava em determinados recintos. Tinha uma sala que só tinha uma cama e a plateia ficava em volta dessa cama. Pelas dificuldades de censura, de repressão policial, o teatro de rua do Ei Nós só vai acontecer no início da década de 80, junto às mobilizações e manifestações políticas. Quando se levava os elementos do teatro para a rua, bonecos, máscaras, uma linguagem alegórica, isso também criava uma grande perturbação, né? Como a polícia ia reagir a essa nova forma de manifestação. Sequestraram o teatro. Ele foi visto nas imediações do Morro Santa Teresa, na companhia do grupo Ventos e Sonhos, por volta das 13 horas do sábado. A TVE teve um momento ali nesse início da década de 80 que algumas pessoas que trabalhavam lá abriram um espaço para estudantes, né, de jornalismo fazer um programa, que era o Kizumba, né? O Kizumba e o Paralelo 30, 2 programas semanais. Eu acho que foi um momento muito importante que, primeiro, se teve espaço para criar dentro da TV. Foi meu primeiro trabalho, assim, foi esse programa, o Kizumba, que era feito por 8 alunos da faculdade da Fabico, né? E durou 2 anos. O Kizumba era o seguinte, ele era uma mistura de jornalismo e dramaturgia. A gente escolhia um tema, tipo Maio de 68,
êxodo rural, movimento hippie, escolhi uma coisa, um tema assim, e sobre esse tema a gente tratava esse tema de todas as maneiras possíveis, assim, com entrevistas, com reportagens, com uma parte de documentário, música, clipe sobre o assunto e várias coisas sobre o assunto, e além disso uma pequena ficção. Eram episódios escritos pelo Giba e interpretados pelo Vende Sessões. Nós produzimos depois a segunda peça do Vende-se Sonhos. Então tinha uma troca muito grande, assim, né? Do pessoal que vinha fazendo música também, o Ney, Nelson, na época, que estava... Tudo que a gente... sempre a gente precisava, né? Dentro da TV era o espaço para isso, assim, né? Espaço para quem estivesse produzindo teatro, música, cinema, estava dentro da TV. Mais ou menos parecido com o que a Ipanema fez e que o Ocidente fez também, de dar espaço para a cultura local. Aqui onde a gente está agora, a gente está a poucos metros da casa onde era a Bandeirantes FM, né? Que foi a rádio que deu origem à Ipanema. Eu namorava com a Biba, que depois virou baterista do Urubu Rei também. Ela morava aqui na Santana, quase no parque aqui. Aí eu vim andando da casa dela por aqui, para voltar para minha casa a pé à noite, depois que ficar namorando ali, vendo TV e tal. Passava aqui pela frente da Bandeirantes. E um dia eu falei, cara, um dia eu vou parar, vou entrar, vou botar um som aí, vou levar um som meu para essa rádio. Foi assim que o Taranatinho entrou na rádio, o Reverber próprio, que era aquela música que acabou virando música do programa Para Começo de Conversa, que também foi outro sustentáculo da cena, que é um programa que teve o Peninha Bueno, teve o Cunha Júnior. Aí a gente continuou fazendo algumas coisas, tinha um programa a gente criou um programa de revista que era Linha Geral, que era um programa de vários quadros, onde a gente tinha alguns quadros experimentais de experimentação de linguagem, a gente falava sobre poesia, tinha um quadro que eu gostava muito, que era os Sons da Cidade, que a gente ia buscar, cada um era sobre um som da cidade, desde o som dos quartéis, sons da rua da praia. Som de cachorro. Foi o sucesso do Kizumba que fez com que eles resolvessem criar o Pra Começo de Conversa. Só que o Pra Começo de Conversa era diário, né? Era diário, era todos os dias das 7 às 7h30 e depois, como eu falava, o triplo do Cunha Júnior passou a ser das 7 às 8, cara. Formada por terrenos alagadiços e de pouco valor, a maioria dos quais pertencentes à Santa Casa Municipal, a área que hoje constitui o Bonfim sempre foi habitada pelas minorias raciais, pelos desvalidos e pelos marginais. Em 1867 surgiu essa igreja aqui, a Capela do Bonfim, que acabou dando nome ao bairro. Mas uma telespectadora ligou e disse assim, véia, né? Véia, é uma maravilha, véia, porque ela tinha 45 anos. Ah, a gente achou assim, como é que um idoso vê essa merda desse programa, né, cara? 45. Aí ela ligou e disse assim, por que o apresentador está sempre com os olhos vermelhos? E aí me passaram a pergunta, no ar, o programa era ao vivo. Eu digo, a dona Yolanda aqui, tô inventando, a dona Adelaide aqui, de 45 anos, ligou para perguntar por que o apresentador está sempre com os olhos vermelhos. Fecha aqui, fecha aqui. Eu disse pro câmera, né? Fecha aqui, né? Aí disse, tá vermelho, não tá vermelho? Pois eu vou lhe responder, dona Yolanda. Sabe por que tá vermelho? Porque eu sou jornalista, dona Yolanda. E sou casado, dona Yolanda. E o jornalista, para sustentar a sua família, tem que trabalhar 20 horas por dia. Então eu tenho um emprego de manhã, um emprego de tarde e outro emprego de noite, dona Yolanda. Eu mal durmo, por isso estou assim, ó, com os olhos vermelhos. Era meio que a gente não queria, vou dar um exemplo, assim, daquela coisa do jornalismo, por exemplo, que a TV, ela tinha de tapar a montagem, né? Das pessoas não perceberem, então tinha sempre assim um insert, uma coisa que era... Eu vou falar sobre sexo, mas o lance é o seguinte, eu vou demonstrar uns exercícios para vocês.
Ao editar uma entrevista, tu tá escolhendo trechos da entrevista e o espectador tem que perceber que tu escolhesse aqueles trechos da entrevista. Isso acabava definindo uma certa estética também, né? Então, porque a gente usava o corte seco na entrevista sem problema nenhum. Digamos que era um manifesto contra a manipulação audiovisual, assim, né? Contra que o espectador, quando fosse assistir, ele percebesse o corte, ele percebesse a edição. Grandes aves pretas da família dos cracídeos, os jacus viviam em bandos tão grandes à beira desse rio que acabaram dando seu nome a ele. Grandes aves pretas da família dos cracídeos, os jacus viviam em bandos tão grandes à beira desse rio que acabaram dando seu nome a ele. Hein? Hein? Que conhecimento, hein, cara? Família dos cracídeos, cara. Mas vamos voltar a falar do Bonfim. Toda a vida noturna do Bonfim começou exatamente aqui nessa esquina, da Felipe Camarão com Oswaldo Aranha. É que exatamente ali ficava o Bar Serafim, mais conhecido como Fedor. Nos anos 60, quando terminava uma sessão do Cinema Baltimore, eu sempre dava uma passadinha no Fedor, o Bar do Serafim. O apelido surgiu por causa dos mictórios colocados perto das mesas de sinuca. Mas Bonfim era cheio de bares, assim, tinha ali, João, Redenção, a própria lancheria que tem até hoje. Aqui na esquina da Bento Figueiredo ali tinha o Café Bonfim, fora do outro lado da rua ali o Escaler, Luar. Então, cara, era muita coisa. E as ruazinhas tu entrava, tinha vários botecos menores. Há 25 anos atrás, se fosse isso aqui, se a gente estivesse num domingo aqui, isso aqui ia estar uma loucura, né, meu? Ia estar uma fumaceira do cacete, né? A gente vinha de uma repressão muito grande, a sociedade vinha de uma repressão muito grande. E o Escaler era nada mais do que a liberdade total. Aqui tu ia ao banheiro, que era ali, na fila, e uma menina te tirava para dançar. Bárbaro. Eu fiz uma boate ao ar livre aqui. Obedecendo os nossos desejos. Não chores, dor. Mas nessa época que era a fudeira isso, porque não existia SMIC, não existia porra nenhuma. O cidadão simplesmente alugava uma casa por aqui, botava a serva para vender e não tinha autorização, não tinha nada. Aí a gente tinha os bares das esquinas. Teve o bar do Léo, que foi na Vasco com a João Teles também, que era um outro ponto. Depois assim, Pedrini, bar do Beto. Tinha um outro bar também que era muito engraçado, que era... Subiu uma escadinha, assim, ali agora é uma locadora. Como é que era o nome? Só tinha uma escadinha, assim, tu subia, e quando tu entrava no tal do bar, eu fui umas 2 vezes, tinha uma Janis Joplin, assim, eu digo, não, isso é muito bicho grilo. Teve um bar ali fantástico, que era o Edgar Allan Poe. Então do lado eram os punk, do outro lado eram os góticos, new wave, o heavy metal. O corredor de ônibus não funcionava, todo mundo ali andando de skate, queimando beck, e briga, daqui a pouco vinha a polícia. Embaixo da minha casa era um dos bares um boteco só, assim, chamado Beira-Mar. Mas um dos bares que fez parte desse todo, assim, desse Bonfim, que se tornou, lá pelas tantas, uma multidão que fechava a avenida, né? Aquele ajuntamento de pessoas foi por causa dos shows de janela aberta. Isso fez com que uma multidão se juntasse na frente, porque apesar de sempre ter sido uns shows muito baratos, o público era mais barato ainda. Né? Ninguém passava dificuldade no Bonfim.
No Bonfim tu conseguia beber a noite inteira sem ter um pila no bolso. Porque todo mundo estava junto, todo mundo vinha te dar um gole, todo mundo te chamava para alguma coisa. Tu ficar parado com um copo na mão e cada um que passava do balcão, assim, enchendo os copos, sabe? Tipo, um troço, assim, meio surreal, assim, né? Se tinha uma coisa que ninguém tinha ali, era dinheiro. Então, se juntava dinheiro, se pedia dinheiro, dava um jeito de ter dinheiro para beber. Porque, bom, era um negócio movido a álcool. A tal cena underground de Porto Alegre é uma coisa, para mim, muito atraente. Sobretudo depois que eu comecei a beber, né? E coincidiu de eu começar a beber e as coisas entraram em decadência, né? O que era o Bar João, para tu ir? Aquele bar que tinha... Ele botou tudo de plástico, os escorpiões, as cobras nas garrafas de cachaça, e os caras pensavam que era verdadeira. Aquelas cachaças que tinha, não era. Era tudo, então, tu entrava sempre, tinha um... Depois virou cult, né? O bar cult é uma merda que hoje não tem bar legal, né? O bar pé sujo é um bar legal, mas daí ele vira cult. Aí começa a ser estudantado, os artistas. Aí tu vê um ou outro velho tomando vinho numa mesa e olhando a bunda das gurias. E aí perde a identidade do pé sujo, vira... o cult bar. Isso o Bonfim teve muito. O próprio Toninho do Scaler, quantos shows ele fez ali, né? No sábado. Começou a encher muito no domingo e acabou fazendo no sábado também. Tinha show, então várias bandas tocavam por ali, né? O Suspiram Blues, o Moreirinha. E era uma galera bem mais do rock e do blues ali no Scaler. O ápice foi o show do Bebeto Alves, que botou 6.000 pessoas no entorno do bar. E foi dia que não houve missa na igreja de Santa Terezinha, e foi uma parada e tanto. O delegado queria minha cabeça, o padre, o monsenhor, todo mundo queria me prender. São 4 horas da manhã, de novo enchi a cara à toa, de novo eu não achei quem manobrasse a minha braga numa boa. Sempre se circulava em todos os lugares, tu sempre encontrava teus amigos, e isso era incrível. E aí tu tá ali, pô, os replicantes, a galera do teatro, do cinema, do nego que fazia serigrafia, fotografia, não sei o quê. Ali o Oswaldo Aranha, cara, era uma ebulição, assim, era uma mistura, milhares de pessoas, todos querendo fazer um tipo de expressão. Não precisava pensar em nada, só ficava circulando, a gente ia encontrando as pessoas e ia conversando. E as conversas eram sobre criação, sempre. A gente fazia filmes, peças, música. Tudo acontecia nos encontros. A gente conviveu muito com o pessoal das artes plásticas também, que era tipo o Tabulanes. A gente, inclusive, fez instalações com eles, tocando, The Fala e tal. Então, tipo assim, tinha escritores, músicos, atores, cineastas, jornalistas, todos convivendo junto. Todo mundo ali gravitando em volta do Oswaldo Aranha. Não sei o que eu tô fazendo aqui. A magra gosta de guri, e o resto não é que não seja interessante, mas não me habilito. Eu resolvi fazer a minha dissertação de mestrado em antropologia sobre o Bonfim como um espaço, caracterizando o Bonfim como um espaço pós-moderno. A festa, o estar junto, a ideia de vibração em comum, uma espécie assim de comunhão orgiástica, era tudo que a gente queria e fazia. Para mim, o Bonfim era a expressão mais concreta dessa pós-modernidade. Eu sempre me senti muito mais filiado à tradição da rebeldia hippie e à geração paz e amor, etc. E me senti muito agredido quando apareceram os punk new waves. Eu me senti, de repente, eu não sabia se eu tinha ficado velho ou se eu tinha ficado careta.
Ou as duas coisas ao mesmo tempo? Misturando malandro com trabalhador, né, cara? Com punk, com new wave, com heavy metal, com vagabundo, com chinelo. Aqui era um puta de um palcão, né? O som comendo e back a full liberado. E vinha a polícia de cavalo e dava correria para um lado, correria para o outro. E eu trazia alguns amigos meus que até nem eram de Porto Alegre, né? O cara de outro estado e tal. O cara não conseguia entender aquilo ali. Porra, isso aqui não, lá em Belo Horizonte não existe, em São Paulo não... Do lado tem uma igreja, do outro tem o posto da polícia, do outro tem o quartel-general do Exército. Né, cara? E os loucos aqui tomando conta da parada de uma maneira, né, avassaladora. O cara não entendia aquilo ali. Né? Começa a coisa lá nos beatniks, né? Que é Sartre, o movimento existencialista, Juliette Greco canta toda de preto, penso, logo existo. E o Bonfim dizia, penso, logo desisto, né? Porque era uma gurizada que, dos hips, vem os punks. O Bonfim já pega o Ocidente, a turma toda pega muitos punks. Os punks andavam todo no Bonfim. Então, naquele momento, Porto Alegre teve uma efervescência, um caldo cultural, que acabou dando à cidade uma certa visão de fora de que a cidade era muito inovadora. Estava no ar, né? Então, eu acho que estava acontecendo aqui, como estava acontecendo em Brasília, como estava acontecendo Rio, São Paulo, e acho que tinha, assim, uma influenciava a outra, mas era um resultado de uma época, assim, de um final de ditadura, de um acesso a algumas coisas de fora, né, que a gente não tinha antes. Existia uma cultura marginal específica do Bonfim. Isso existia, vinha da universidade dentro do Bonfim, vinha da Esquina Maldita, e isso continuava. Toda a cultura marginal de Porto Alegre acontecia no Bonfim. Era um momento que era um momento ímpar também, porque, assim, além dessa coisa do contexto político, tinha esse contexto cultural que estava começando a acontecer, que era a coisa de surgir punk, careca, o que hoje o pessoal chama de gótico, que era dark na época. Então, aquilo assim, sabe? Tu achava tudo muito estranho, tudo muito maluco, aquela galera toda de preto. Quando aí apareciam umas réplicas do Robert Smith caminhando na tua frente, caramba. Esse fake aí de parecer londrino e tal. E tu identificou algum lugar no Rio, em São Paulo, que fosse alguma pilha próxima do que foi o Bonfim dos anos 80? Nunca. Sempre comento isso aí, cara. Não existe, cara. Lugares tão... onde tem personagens tão fortes como aqui. Não existe. Lugar do mundo, pelo menos que eu fui, assim. Mas será? Claro que sim. Talvez porque a gente vive aqui, mas em São Paulo Mas eu acho morei que 5 anos, né? Ah, mas aí que tu pega, diz um louco. Tipo, Diz um louco paulista aí. Ah, João louco, Gordo? louco? João Gordo? João Gordo trabalha na Record. Sabe? Louco você não sabe nem quem quer trabalhar. Você pega um Paulo Alex, um Júpiter, um Vander, um Educar. Então, pessoal, vamos passar agora um vídeo para vocês com a música Nicotina dos Replicantes. Nicotina tá no meu pulmão, corre nas minhas veias, mata meu coração. Nicotina, só que traz sensação. Tá com cheiro de fumaça desse meu blusão. Nicotina, sem ela eu não vivo, com ela sobrevivo. Pelo amor de Deus, me faço vivo. Não teria acontecido essa cena se a Bandeirantes e depois a Ipanema não tivessem aparecido e tocado as canções, né, dos Replicantes, da Graforréia. Eles eram antes tocaram, obviamente, tocaram e não deixaram de tocar, né? Em Lisboa, Nelson Pedro de Castro, Bebeto Alves, Saracura, Almôndegas. A Ipanema era na JB, aqui na Zé Bonifácio. A Ipanema era um casarão, onde é uma sorveteria hoje, eu acho. E a gente chegava na janela da Rádio Ipanema e alcançava as fitas cassete para os caras tocarem. Qual é a rádio no mundo que fazia isso?
a ideia era fazer uma rádio que valorizasse a música brasileira, o rock and roll. A gente tocava coisas que a gente queria ouvir numa rádio que não tocavam em rádio nenhuma. Nicotina, nicotina, sem ela eu não vivo, Uma das coisas que me fez criar um programa na Rádio Bandeirantes chamado Noite Alta, para tocar com interesse assim, de tocar músicos daqui, entre outras coisas, assim, é porque naquele momento nenhuma rádio fazia aquilo. E eu achava que aquilo era importante e necessário, sabe? E achava que aquilo ia ter uma boa repercussão. E um dos primeiros, assim, que chegou para mim numa fita de rolo, BASF, que hoje é peça de museu, foi o Ney Lisboa. E claro, quando tu começa a fazer uma coisa assim, os outros artistas, as pessoas da cena cultural, eles, abriu um espaço lá, vamos ocupar, né? Porque todo mundo precisa de espaço para divulgar o seu trabalho, né? Pô, me lembro que uma época o baterista saiu, recebeu um convite para ir tocar com uma outra galera, porque os caras tinham uma música que tocava na Ipanema, nós não tínhamos, tu me entende? Então era uma maneira das pessoas conhecerem as bandas, era através da rádio. Se a gente conseguiu fazer essa circulação pelo interior do estado é porque essas músicas tocavam bastante no rádio. E claro, aí entrava, as bandas daqui já estavam tocando no rádio também, né? Eles já eram... já era rockstar, né? Então, Replicantes, Engenheiros, De Fala. A gente foi ampliando o círculo aos poucos, né? Era Porto Alegre, depois abriu um pouquinho, Canoas, Cachoeirinha, Gravataí, depois a Serra, Caxias, depois Planalto, Passo Fundo, interior, São Borja, pro sul, Pelotas, né? Não só os Replicantes, né? Os Replicantes foram importantes nesse momento, mas muitas outras bandas também estavam fazendo esse circuito que era fundamental, né? É onde se ganhava mais dinheiro, em grandes festas show no interior, que em Cachoeirinha, por exemplo, nós ia lá e era normal ter 2.000 pessoas, 1.500, 2.000 pessoas, era normal. Pô, semana passada eu fui tocar no interior com uma gurizada local, assim, me acompanhando, e tipo, eu chego lá, os caras conhecem todas as músicas que são da minha história ali, né? Tipo, eu não preciso nada, entendeu? Não preciso ensaiar, a gurizada se puxou pra caramba pra me pagar um cachê legal, ficaram super faceiros de eu ir lá, tocar com eles e querem fazer mais e tal. Pô, isso aí não tem preço, né? E aí, tipo, tu faz um show que todo mundo canta todas as músicas o tempo inteiro. Eu acho que o Bonfim tá no interior, porque o interior ainda é um lugar onde os shows funcionam muito. E onde se tu fizer divulgado uma banda nova, vai gente. Aqui não adianta. O interior é diferente, o interior ele ainda guarda esse espírito do Bonfim de ir, de prestigiar e de achar que o rock gaúcho é uma coisa importante. Tinha um lance muito engraçado, cara, que a gente recebia muita correspondência na época, carta, né? Da galera do interior, assim, dizendo, porra, vocês são foda, tipo, vocês me ajudaram pra caralho, porque aqui na minha cidade todo mundo é careta pra caralho e eu gosto de me vestir meio estranho. Pra ver foto de uma banda, na época, tu via uma foto de uma banda e ficava uma semana olhando aquela foto. Pô, olha o bottom que o cara tá usando, olha o cabelo. Os caras contavam, pô, que eu botava a roupa numa sacola, jogava pela janela e saía vestido direito e virava esquina e me vestia, porque meu pai não deixava. Era do caralho isso aí, tipo, a galera se via pra caralho na gente, assim. Com o passar do tempo, eu acho que rolou um outro lado curioso da moeda, que é esse rock gaúcho dos anos 80 ser influência para bandas de outros estados. Né? Daqui a pouco o cara dizia lá em Recife, a banda Volver, né? Uma banda mais dos anos 2000, ele dizia, nossas influências sei lá, Beatles, Stones e rock gaúcho. Não tem como negar. Ali a gente fez, entendeu? Um movimento de exportação do Rio Grande do Sul, né? Do rock do Rio Grande do Sul, que passou a ser importante para uma série de outras pessoas em outros estados do Brasil, o que nunca tinha acontecido, né? Porque mesmo assim, o Bicho da Seda tinha tido um sucesso bastante grande, mas num período de tempo muito curto, né? E com poucos shows, né? E essas bandas não, essas bandas eram um conjunto de bandas,
né? E esse conjunto de bandas acaba uma banda fortalece a outra. Eu tenho certeza que o De Fala e a Graforreia influenciaram o rock de outros lugares. Tenho certeza disso, porque eu sei que influenciaram. A Graforreia influenciou Pato Fu, influenciou Los Hermanos, influenciou a galera do Cassinha ali, Acabou La Tequila, Matanza. Todas essas bandas têm influência de Graforreia, de Cascaveletes também. Na época, a gente estava, eu acho, várias bandas, várias empresas até percebendo que tinha uma coisa importante ali, né? Então tem o nosso compacto, por exemplo, um disco do Nelson Coelho de Castro, que foi todo feito com pré-venda, com bônus, que seria hoje o crowdfunding, né? Exatamente crowdfunding. Tá? O disco do Ney Lisboa, para viajar no cosmos não precisa gasolina, foi feito assim também, né? Crowdfunding, daquela época. Sai o Rock Garage, a gente faz o nosso compacto, que na época era um negócio muito diferente, né? E a gente começou a fazer shows coletivos. E aí começou a aparecer as bandas, velho. Começou a aparecer banda. Vocês tinham noção que era um movimento que estava se formando? Não era noção, a gente forjou o movimento. A gente criou um falso movimento. A gente dourava a pílula. Cada um tinha mais de uma banda e a gente fingia que eram vários mesmo. Eram mais ou menos os mesmos. Mas a gente tentava aparecer o máximo de gente possível. E todo mundo gravou, e quase todos tocaram na rádio. Ninguém de sã consciência levaria fé nos Replicantes naquela época, né? 1, 2, 3, 4, 5 mil cansaram de contar os buracos do ML. Os Replicantes eram amados e odiados, né? Porque eles não sabiam tocar, era punk, né? Era punk, então tinham amigos nossos, deles inclusive, que diziam pra mim assim, né? Como é que tu toca aquela porcaria no ar, na rádio? E eu dizia, mas tá fazendo, pior é que tá fazendo sucesso, né, cara? E fazia sucesso mesmo, né? Do ponto de vista musical, eles eram chinelo velho, eles não tinham porra nenhuma, sabe? Juntaram tudo ali, eu acompanhei isso. Como nós três não aguentava mais ouvir música murrinha, né? Nós resolvemos fazer. O que tu achou dos Replicantes, Goli? Da primeira vez que tu viu eles aqui na garagem tocando? Não pode falar palavrão, né? Não pode. Achei tribom. Tribom. Sentei aqui no verão, calor, assim, 40 graus na cidade, a garagem apertadinha, os quatro não sabiam tocar nem afinar o instrumento, descia o pau todo, barulho, saí daqui, a melhor banda da cidade. De repente, quando eu vi, eles estavam fazendo shows que eu achava uma irresponsabilidade total. Nunca embarquei naquela viagem. E ele achou estranhíssimo que eu estivesse fazendo uma banda, já que eu não era músico, né? Os músicos, para ele e para mim também, obviamente, eram quem? Ney Lisboa, né? Agostinho Lix, né? Júlio Reni, Bebeto Alves, toda aquela geração do Paralelo 30 ali, né? Almôndegas, etc. E eu dizia pro Giba, é que eu não vou fazer que nem eles. Meu negócio é bater na bateria, não é tocar na bateria. Cheque na caranga, muito louca pra dar banda. Cheque na carteira, recheada de paranga. Prancha importada, assombrando a meninada. Corpo de atleta e rosto de Baby Johnson. Que o Gerbasi já tinha outra visão, né? Um jornalista, uma cabeça ótima, então os clipes dos Replicantes eram muito bons. Eu me lembro perfeitamente da gravação do Surfista Calhorda, que foi, nossa, inovação. Ele não surfa nada. Tem duas surf shop que só abre ao meio-dia. Vive da herança milionária de uma tia. Vai pra Nova York estudar advocacia. Eu vendi meu equipamento de fotografia e não comprei Super 8. Eu comprei vídeo. Eu comprei uma câmera, a primeira câmera camcorder que teve era uma câmera da Panasonic. Eu comprei ela e falei que era diretor e fui à luta, né? E eu decidi comprar esse equipamento e vender o meu de fotografia depois que eu vi um clipe dos Replicantes chamado Surfista Calhorda, que é um clipe, assim, eu acho um clássico, assim.
Pô, e na época eu, porra, mas isso aí eu também faço, cara. Eu vi o clipe, me apaixonei, assim, eu posso fazer isso aí. Na época foi importante também, porque exatamente aí eu estava pensando em ganhar algum dinheiro fazendo audiovisual. Então, naquele momento, a gente começou a fazer VHS. Tudo que fosse possível fazer VHS. Tinha muita gente querendo realizar e não havia recurso para fazer. Então surge o vídeo portátil e dá oportunidade para que um monte de pessoas comece de forma amadorística. A gente tem desenvolvido uma política de descentralização e democratização do consumo desses bens culturais na área da imagem. Eu, como muita gente dessa época, fez vídeo de casamento, vídeo de batizado e também fazer trabalhos de ficção e documentários, porque se proliferam no país, nessa metade até o final dos anos 80, os festivais de vídeo. Portanto, o vídeo portátil ele fez uma primeira revolução que eu equiparo a revolução que o cinema digital está fazendo de 4, 5 anos para cá. Tinha duas coisas que nos levaram assim, a fazer. Uma tecnológica, que é a possibilidade de gravar, né, vídeo. Né? Que o cinema, a gente tinha que ser muito mais econômico quando vai filmar, porque tu está apertando aquele botão, tu está gastando. Né? E o vídeo tu podia gravar. A facilidade de edição, né, da edição eletrônica, né, era bem mais simples do que montar as coisas na moviola, né, mais barato. Mas ainda havia uma certa ansiedade de quem fazia vídeo e televisão na época, que é pensar que tu faz um enorme trabalho, um enorme esforço, e aquilo ia ser visto e não ia nunca mais ser visto. Isso talvez tenha nos levado, vamos fazer cinema. O telencéfalo altamente desenvolvido, combinado com a capacidade de fazer o movimento de pinça com os dedos, deu ao ser humano a possibilidade de realizar um sem número de melhoramentos em seu planeta, entre eles, cultivar tomates. Ah, isso é linguagem de vídeo, se dizia. E isso é linguagem de filme. E qual era a diferença básica? Se dizia que a linguagem de filme tinha uma narrativa e a linguagem de vídeo era descontínua. Agora, aproveita e diz tudo, tá? Eu já entrei nessa história e optei e fui para a imagem eletrônica, mas sempre achando que era que era igual. A linguagem audiovisual é a linguagem audiovisual. A gente fez um clipe do The Fala, aí com filme também, porque aí começou a misturar tudo. Como essa coisa era uma bobagem de dizer que uma coisa era linguagem de cinema e outra coisa era linguagem de vídeo, a gente começou a misturar. Então eu comecei a usar filme também, aí ia para o telecine, a base era filme, mas eu editava em vídeo e às vezes voltava para filme de novo. Se a gente quer fazer um documentário sobre os anos 40, 50, 30, tem muito filme. Os anos 80 começou o vídeo. E esses vídeos, apesar de ter uma explosão de registros, eles ficaram um pouco guardados. Né? Não tem muita coisa guardada. Assim, eu mesmo tenho pouca coisa disso. Né? Até aí um jovem, um adolescente, que é o cara que consumia rock, era visto como um adulto imprestável, um treinamento para adulto, alguém que não consumia, que não tinha grana. Em 82 surgiu a Blitz, o Barão, o Lobão, o Lulu Santos, Marina, se não me engano, e deu uma luz. Nós trouxemos a Rigo Barnabé para fazer show aqui, Itamar Assunção, Thiago Araripe, Tetê Espíndola, Língua de Trapo, Premeditando Break, tudo isso girava por ali. Pra gente isso era o máximo que podia ter de rock. Porque antes o rock era o Alceu Valença, velho. O rock tava na moda até, né, bicho? Sabe? Isso é uma coisa que eu costumo dizer, né? O cara, tipo assim, pô, tu quer estar up to date, tu tem que curtir um rock gaúcho, tu me entende? Isso faz muita diferença, né? Rock unificado, que é a primeira vez em que essa nova música do Sul vai pro Gigantinho, né?
E nesse rock unificado se apresentam juntos bandas que já estavam iniciando sucesso no Brasil, como Paralamas de Sucesso, Titãs, Ultraje a Rigor, com as bandas que estavam se formando aqui na época, Engenheiros do Havaí, De Fala, Garotos da Rua, o TNT e outros, né? E foi graças a esse show Rock Unificado, que convidou representantes de gravadoras para virem assistir, que essas bandas foram para gravar um disco numa grande gravadora, né? O boom do rock brasileiro, né? Que foi, sem dúvida, teve reflexos positivos para a música brasileira, para a cultura brasileira como um todo, mas de certa forma gerou um impasse na música porto-alegrense, né? Porque num determinado momento o outro era rock e o outro não era nada. É aquilo que o Ney Lisboa fala, que a velha limusine da canção virou lambreta de segunda mão, né? E a gente ouvia muito Prince, né? Que era uma outra... Queria mostrar as... Acho que é legal mostrar as referências, tirar o plástico. Naquele momento, assim, né? Camisa de Vênus, né? Eu acho que o Camisa, ele é um... Fez show, né? Camisa de Vênus faz show, né? No Araújo Viana. Quando a gente foi buscar o Camisa de Vênus no Hotel Embaixador, no centro de Porto Alegre, a gente tinha que passar aqui pelo Oswaldo Aranha e entrava pela José Bonifácio. Quando a gente passou na frente do Araújo Viana, o baixista perguntou: ué, vocês não abriram os portões? Só não abrimos como fechamos. Essas são as pessoas que não vão ver o show. Esse show aqui foi o primeiro grande show deles, onde eles começaram a se dar conta que realmente tinha mudado a vida deles. Como é que estão vocês? Olha, é o seguinte, com essa casa do jeito que tá, uma puta vaia pro rock de bermuda, meu irmão! Então tinha um público, eu acho que o público foi uma época de efervescência muito grande e das pessoas dessa mesma geração se sentirem muito fazendo parte de uma mesma geração. E dentro disso, talvez a banda mais influente do Rio Grande do Sul dos anos 80, talvez não, certamente o De Fala, né? Que se beneficiava muito do fato da informação chegar muito depois. Então o Edu era um cara que sempre teve muito sintonizado com o que de mais moderno acontecia. Então, não é que ele antecipasse a próxima onda, ele ficava sabendo antes dos outros do que era a próxima onda. E aí o De Fala estava sempre mudando, né? Junto com uma personalidade autodestrutiva, assim, de não, nós não podemos fazer sucesso. Agora que as pessoas vão... O show de lançamento do disco já é o repertório completamente diferente do disco novo e tal. O Educar era louco. O Educar era um fenômeno porque ele era ao mesmo tempo louco de pedra, mas ele era de um carisma. Eu me lembro de ver o Edu na Venâncio Aires, 14h, de maiô, coturno e uma tábua de patente como colar. Na vida, assim. Caminhando, tranquilo. Mas eu sempre tive essa coisa, desde pequeno, assim, eu gostava de, basicamente, me fantasiar, assim, por exemplo, entendeu? Inclusive com fantasias de verdade, assim, tipo, sempre pirei nesse lance. E aí, tem muita coisa, assim, de Bowie. No início era de Prince, eu gostava bastante. Eu fui ver Purple Rain 8 vezes aqui no cinema e vestido que nem o Prince e tal, mas favela, né? Assim, então acabava virando uma coisa diferente. Depois também Sig Sputnik. Eu sempre gostei desse lance de visual, o visual passar alguma coisa também, falar alguma coisa também com o corpo, com o cabelo, com as roupas e tal. Não me mande flores, pare de bater no interfone, não preciso do seu amor.
aqui no Oswaldo Aranha tu não andaria 15 metros sem alguém te oferecer alguma substância ilícita, né? Desculpa dizer, mas aqui no Oswaldo Aranha, ponto de tráfico sempre foi, né? Inclusive, não tem como ser diferente, né? Porque aqui qualquer coisa que acontece, eles fogem para o parque é aberto. Então esse parque aqui, muita coisa acontece, né? O bairro Bonfim tem 30 mil moradores e é um dos mais tradicionais da cidade. Mas nos últimos anos, a falta de segurança tem se tornado um problema sério. A repressão policial começou em 88, inclusive foi num show nosso, do Colarinhos, que a polícia entrou e atracou todo mundo. Na semana seguinte, botaram no camburão todos o pessoal que estava dentro do Ocidente, levaram tudo em cana. Em 88, houve um das grandes ações policiais aqui, que foi a invasão do Ocidente, né, e que gerou um protesto, enfim, mobilizou todo mundo num movimento, num show na Araújoiana, né? Foi na mesma época do massacre da Praça da Paz Celestial, em Pequim. Então, eles me pediram e eu prontamente aceitei que se usasse esse mote e se desse nome ao movimento de Bonfim Pequim, ao invés de Berlim Bonfim. As invasões da polícia não foram... A primeira, a segunda invasão da polícia foi levada a sério. A partir daí virou espetáculo da casa, né? As pessoas vinham para a batida. A polícia estava perdendo esse poder de aterrorizar, né? Não tem mais essa, não é chegar e me leva, né? Nós estamos todos aqui juntos e para tu me levar, tu vai ter que explicar para essa gente por que tu está me levando. A cultura da polícia, durante muito tempo, ainda estava muito vinculada à forma como eles foram doutrinados durante a ditadura militar. E ainda hoje existem resquícios, né, dessa polícia autoritária que não respeita os direitos do cidadão. E muito jovem na rua era problema para eles naquela época. Passei 20 anos andando a pé, né, de noite, qualquer horário da noite para aqueles lugares e as únicas vezes que eu fui assaltado foi por brigadianos. Ainda existia aquela coisa, tu ser jovem, andar pela rua, a brigada, a polícia te pegava, pegava, te botava na parede, não tinha aquela coisa da abertura, não tem nada. Tu era criminoso, de alguma maneira, até provar que tu era inocente, né? É uma beleza, cara. E mulher levada para traque de policial homem também, azar? Às vezes eles pensavam que eu era menina, mas se eu fazia um grande estado, aliás, não deixava que me tocasse, mas às vezes não havia nem essa condição, assim, de tu dizer isso. Mas eu incomodava tanto, gritava tanto, que assim, juntavam pessoas em volta que eles acharam melhor. Ai, lá vem aquela louca, deixa, isso vai dar incomodação. Não mandavam te encostar na parede, te jogavam na parede, assim, e chutavam, e metiam no bolso, e eu já tive roupa rasgada, cara, o que tem aqui? Que rasgava o casaco, rasgava e tu vai reclamar pra quem, né? Tinha um toque de recolher meia-noite, todo mundo cheguei embora do Oswaldo. Pô, a gente ficava puto, não é possível. Aí nesse dia, o filme começava meia-noite, que foi o lançamento do curta Vícios, que era com o Júlio Reni e tal, acho que do Rogério... Foi o Rogério Ferrari. Ou seja, entrou todo mundo do Oswaldo pra dentro do Montemore, fecharam as portas, e aí veio toda a PM pra fora, e a gente lá de dentro olhando, e ficou lá zoando a madrugada inteira. Foi a última vitória, assim, né? Isso aí foi toda uma armação política para mudar a cara do bairro. Mas não sei se reclamação dos moradores, sei lá de onde é que veio isso. Foi uma articulação política que foi montada. Não sei no que nós irritava eles, a gente só era feliz ali, né? Então precisa ter uma negociação e normalmente quem vence é a ordem. E a ordem na época era o Isaac. Então ele ficou marcado por isso, como o cara que estragou a festa. É engraçado porque depois eu fiquei muito amigo do Isaac Anhor.
O Isaac era gente boa pra caramba, mas ele era o personagem. Em determinado momento ele encarnou o personagem, o representante judeu da comunidade, que precisava defender o bairro, as pessoas de bem, as pessoas da ordem, as pessoas que queriam trabalhar, que queriam dormir e tudo mais. Ninguém, certamente de boas intenções, quer conviver com a violência, com o assalto, com o estupro e com a droga. A Associação de Amigos do Bairro conseguiu, em 1987, a instalação de um posto da Brigada Militar. Mas os problemas continuam. E começou a ter mais policiamento, e começou a ter mais controle. E, aos pouquinhos foi meio que espalhando o pessoal dali. Houve uma época ali, tinha fim de semana, e tinha 5.000 pessoas na rua. A Oswaldo Aranha ali ficava tomada, era um mar de gente. Então começou toda uma política para afastar aquelas pessoas. Ficava todo mundo bebendo na rua, ficava todo mundo ocupando ali, se espalhavam pelo parque. Fecharam os bares mais populares, afastou a moçada, a polícia chegava lá toda semana, dava um atraque, botava, botava os caras no chão com metralhadora, era um troço assim, era afrontosamente violento, para afugentar, para assustar, para limpar a área. Ele foi, na verdade, esvaziado, antes de mais nada, eu acho, né, culturalmente. O que aconteceu é que o Bonfim morreu mesmo, depois, aos poucos, né, ao longo dos anos 90. Agora eu pulo, é o que eu sou, tipo assim, depois disso só pode ser eu mesmo de novo. Howard Phillips Lovecraft. É problema do caralho. Grito suburbano. Vai tomar no cu! E o Bonfim, depois dos anos 90, do ano 2000, ele basicamente começa a expulsar isso, né? A comunidade, a repressão, né? Vários agentes, né? Várias atitudes começam lentamente a expulsar o pessoal. Um dos mais atingidos por isso foi o Scalé, por exemplo, né? Limpar a área para valorizar os espaços dos imóveis, porque a classe média que vai comprar um imóvel ali de 400 mil, 500 mil, como hoje são os Bonfim, não quer descer na rua, então é uma bagunça, sabe? Bagunça, e problema de segurança, né? Essa classe média assustada e tal, né? Então desvaloriza muito, tem que limpar essa área, tirar, e aí aquela gurizada, os cabeludos. Ele é hoje uma coisa, só uma referência mesmo que foi, né? Hoje a gente não tem mais muito, né? Fora os lugares muito pontuais, assim, onde se vai ainda, né? Hoje ele está muito mais tranquilo, né? Os cafés, as lancherias, as confeitarias, livrarias. No bar do João, no bar do João, às vezes eu me sinto em New York, Calcutá, Paris, Rolante, no bar do João, no bar do João. Eu penso que acabou, não foi bastante. É uma cidade careta, ainda é. Mas naquela época a gente, jovem talvez, e nós tomando conta, assim, nós precisamos ser os loucos para alguma coisa acontecer, entendeu? Para ter shows e para as pessoas se divertirem, ou para ficar louca, ou para detestar, sabe? Os caras reclamando da cidade, gurizada que tem banda no interior reclamando, não, porque aqui é muito provinciano e tal, não sei o que. A gente diz, pô, cara, Porto Alegre é igual, né? Porto Alegre é uma grande cidade do interior, assim, né? A gente tem uma caixa de ressonância um pouco envergonhada aqui. Então, ao mesmo tempo que tu ouve dizer assim, pô, maior orgulho, né? Que essas coisas aqui do gaúcho tá certo e tal. Ao mesmo tempo, tem um negócio assim, imagina, conheci aqui chinelão. Então tem uma coisa difícil, cara, difícil, tu sabe muito bem, levou 10 anos para provar isso aqui no Fundo Pro Arte,
Isso é muito difícil. É que tem um choraminguê também, né? Tem. Clássico, que é muito chato, na real. De como era bonito. Take 2. É de tudo, na real, como agora é não sei o quê. E naquela época também, gente, todo mundo falava assim. Não sei, diz o Miranda que isso é coisa de gaúcho. Que é? Ficar choramingando, né? Ah, essa cidade é uma merda, agora tá tudo uma merda, porque que bosta. Porto Alegre não soube aproveitar o que ela aprendeu, por exemplo, com tudo que a gente foi na época, mesmo antes de Bonfim, mesmo antes da galera dos anos 70, pensando até em literatura, em tudo que a gente poderia ser. Então a cidade se acomodou a aceitar informações, a aceitar que a história é assim, não pensar que não pode ser assim. Então acho que a cidade ficou estagnada, assim. Eu vejo culturalmente como uma cidade estagnada. O Bonfim sempre teve um comportamento desviante, né? Era o lugar de negro, depois era o lugar de judeu, sempre foi lugar de minoria. Então isso é autêntico e isso é verdade. Mas essa história do Bonfim contracultural, efervescente, assim, eu tenho cá minhas dúvidas, entendeu? Para mim, contracultural, efervescente, foi a Rive Gauche em Paris nos anos 50, foi o Greenwich Village nos anos 50 e 60, certas partes de São Francisco, na Califórnia, entendeu? São lugares que produziram coisas e movimentos mesmo. Qual é o movimento de verdade que o Bonfim produziu? Qual é a obra de arte de verdade que o Bonfim produziu? Qual eram os polos culturais autênticos, genuínos que o Bonfim de fato teve? Me diz que eu tô louco para ler, tô louco para ouvir, tô louco para saber. Nesses anos 80 é uma fraude. Uma fraude. Pô, eu tenho um certo discernimento na porra da vida, né? Então tu distancia, e mesmo tu te vendo ali, aquele ali sou eu, olha como eu fiz merda, né? Mas, pô, aí quando tu coloca em perspectiva, aí, pô, que dê? Acho que foi um grande movimento, sim, os anos 80 em Porto Alegre. Nessa cena aí. E acho que foi o último mesmo grande. A promessa cultural dos anos 80 de Porto Alegre era bem maior do que o que se realizou. Teve coisas, né? Portanto, quando tu puser o meu depoimento lá falando mal do Bonfim, tu bota essa parte falando bem também. Porque teve. É óbvio que teve. Mas tinha que ter tido mais. E tinha que ter continuado. Entendeu? E eu acho que não continuou e não teve mais por se tem algum culpado, somos nós. A produção cultural, o Bonfim, era, e eu acho que provavelmente continua sendo, para quem viveu esse tipo de coisa. É uma grande tribo de vivências e de trocas de afetos. Então tu não precisa ter o CD onde o Ney gravou aquela música e esse CD não precisa tocar na rádio do Rio ou de São Paulo. Porque aquela poesia do Ney e os filmes que a gente via naquela época, que eram feitos aqui, e as peças de teatro, isso vive dentro da gente. Isso fez a gente. Isso transformou as pessoas, certamente. Transformou a gente, né? Nós tínhamos, nos anos 80, uma consciência de que a cultura que nós estávamos produzindo era para nós mesmos. Não tinha essa possibilidade de exportar essa cultura. E isso, acho que fazia com que movimentos culturais acontecessem, porque era a pressão da panela, né? Os grupos se viam uns aos outros, tanto musicais quanto teatrais, e se alimentavam uns dos outros, e surgia uma coisa única, uma coisa que era daqui. Espero que Porto Alegre um dia viva de novo. A esperança que a gente viveu, aquele momento de efusivo, aquele momento especial, único, que foi o Bonfim em 84, 85, e o quanto que a gente acreditava que a gente podia ser alguém, e quanto que a gente se divertiu. Ruas, meu Bonfim, eu trago um segredo, feito agulha que lavra o vinil. Pois há um mundo que passeia sobre os meus pés, e a cada passo que dou eu faço ele girar. Há um mundo que passeia sobre os meus pés, e a cada
passo que dou, eu faço ele girar. Quero mais é andar, quero um gole de coisa qualquer que me faça não querer andar pra trás e um cigarro do bom. Não, eu não tô falando de dinheiro, não. Eu quero um gole de coisa qualquer que me faça não querer andar pra trás e um cigarro do bom. Não, eu não tô falando de dinheiro, não, pois o que tem valor, na verdade é o que não tem preço. A gente se fez com arte. E quando Osvaldo dá mão pra José, que abraça João, eis a nossa redenção. Dizem que Tarantino tomou trago na baiuca e viu o rolo. Quando o cara mandou a ditadura tomar, bem no meio do curso, o outro caminho. As belas tetas da sereia soviética inspiraram a macheza do pato da botica. As belas tetas da sereia soviética inspiraram a macheza do pato da botica que critica bem. Eu quero um gole de coisa qualquer que me faça não querer andar pra trás e um cigarro do bom. Não, eu não tô falando de dinheiro, não. Eu quero um gole de coisa qualquer que me faça não querer andar pra trás e um cigarro do bom. Não, eu não tô falando de dinheiro, não, pois o que tem valor, na verdade é o que não tem preço. A gente se fez com arte. E quando Osvaldo dá mão pra José, que abraça João, eis a nossa redenção. Eu quero um gole de coisa qualquer que me faça não querer andar pra trás de um cigarro do bom. Não, eu não tô falando de dinheiro, não. Eu quero um gole de coisa qualquer que me faça não querer andar pra trás e um cigarro no bom. Não, eu não tô falando de dinheiro, não, pois o que tem valor, na verdade é o que não tem preço. Beleza. Então vamos levantar pra mostrar a calça, né? Olha aqui. Eu roubei a cadeira dela. Bichinho.